Bem, meus queridos, boa noite mais uma vez. Sejam todos aí bem-vindos a mais uma aula do professor Willer, do módulo A Teologia Própria, tá? Essa aqui vai ser a nossa 7ª aula. Olha, já está se aproximando para o final. É rápido, né? Essa aqui é a 7ª aula das 12 aulas. Eu acho interessante que a gente vai se acostumando aí uns com os outros, tá? E quando vem, acaba. Tá, quando era no presencial, o professor queria ficar mais tempo, eu digo, não, acabou, vem outro, aí era uma choradeira, um abraça-abraça, vocês vão ver isso aí, tá? Mas essa aqui é a nossa 7ª aula do módulo, tá ok? Que bom que vocês têm perseverado aí, eu espero que persevere até o fim, não só do módulo, mas do ITG, tá? Lembrando que depois do Willer, essa turma vai seguir na sequência lá dos módulos, tá? Esse é o módulo 1, aí quando o Willer terminar, vai vir o módulo 2, que é Bibliologia com o pastor Edson Silva, tá? Então, essa turma de vocês, se você está fazendo só esse módulo, não se preocupe, você vai indo como a gente fala, no andar da carruagem aí, tá? E aí os outros que estão fazendo os outros módulos já vão acreditando aqui e acolá seus módulos, mas não tem problema, tá? Bem, antes de passar para o Willy, deixa eu só fazer uma propagandazinha aqui, se você ainda não sabe, nós adquirimos aí, deixa eu ver, adquirimos aí umas bíblias, tá? Essa aqui é a Bíblia Sagrada de Letra Gigante, versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Então, a gente tem essa Bíblia aqui, o ITG aí adquiriu para a gente vender. Também a gente tem aqui o livro, deixa eu pegar aqui, o livro A Treliça e a Videira, tá? Esse é um livro que foi recomendado pelo pastor Tiago Moraes, lá da Igreja dos Irmãos do Pacoval. É um livro que fala sobre discipulado aí para os alunos que estão fazendo discipulado com o Bruce. Então, é muito dentro da linha que o Bruce tem seguido. Então, se você tiver interesse, aí você me manda um WhatsApp, eu falo para vocês o preço, pode pagar de 2 vezes, e a gente está mandando buscar mais materiais aí para o ITG, tá? Então, vamos orar, eu vou passar para o Willy aí, e o Willer pode orar ou escolher alguém para orar. Tá, Willer? Pode ficar à vontade aí. Eu tinha alguma coisa para falar, mas depois eu lembro e falo para vocês. A gente não perder muito tempo. Bem, Willer, vamos orar então. Pai amado, bendito, te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Te agradecemos pela tua bondade, pela proteção aí com a vida da Érica. Peço que abençoe para que ela possa logo estar restabelecida desse problema. E seja com cada um de nós nesse tempo, que acima de tudo possamos aprender mais de ti e que nosso crescimento seja acima de tudo para nos aperfeiçoar como instrumentos nas tuas mãos. Isso é o que eu quero te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Na última aula, nós estávamos ainda estudando sobre os atributos de Deus que estavam relacionados aos atributos de personalidade, né? Nós vimos lá os atributos que estavam ligados justamente à parte mais íntima dele, né? Então, nós vimos lá que Deus ele tem vários desses atributos que dão a personalidade dele, né? Quem ele é. Vimos os atributos de vida, que Deus é vida, que Deus vive. Nós vimos que é diferente a vida com relação a Deus e a nossa, né? Porque Deus tem vida nele. Né? Ele não recebeu de lugar nenhum, ele é a fonte da vida. E nós temos vida porque recebemos dele. E nós vimos que a raça humana recebeu apenas uma vez a vida. E essa mesma vida até hoje está aí conosco. Tá? Ela é passada adiante de pai para filho. E essa é a vida que recebemos lá. Né? Eu até expliquei que, por isso que quando Deus fez Adão, ele fez
do pó, vocês lembram? Soprou nas narinas, né? E quando ele fez Eva, ele não precisou soprar de novo. Vocês lembram ainda? Quando ele fez Eva, ele já tomou de onde havia vida. Ele tomou da costela de Adão, ou seja, a vida já estava lá. Ele trouxe, fez Eva, então ele não soprou uma segunda vez na raça humana. Certo? Então, a gente recebeu a vida uma única vez, em Adão. E daí até hoje, né? Então, vemos então que ele é um Deus que tem vida, é um Deus vivo. Vimos também que um dos atributos dele é que Deus é inteligente. Eu até mostrei, né? A gente viu lá que todas as coisas são formadas, e não somente formadas, mas cada coisa feita com um propósito de existência. E só um Deus inteligente poderia fazer isso, né? Ele é perfeitamente inteligente. Outra coisa que a gente viu, ele é um Deus que ele tem propósitos. Ele tem o que ele quer fazer e ele faz de acordo com os propósitos dele, né? Vimos aí que nós vimos que vida é um atributo que nós recebemos dele, inteligência também, propósito também, que nós temos propósito. Infelizmente, a gente pode dizer que a inteligência e o propósito são tão maculados com o pecado que muitas das vezes a gente usa para o mal, né? A inteligência e busca propósitos também que não são tão bons. Mas porque nós temos, né? Vimos que Deus é um Deus ativo, ele não está lá, ele está aqui parado esperando que alguém ore para pedir alguma coisa para ele poder agir. Ele está aqui parado esperando que aconteça algo para que ele faça. Não. Ele é um Deus ativo, ele está sustentando todas as coisas. Ele não só as criou, mas como ele sustenta. E eu pedi para vocês lerem Jó, do capítulo 38 até o capítulo 42, e vocês veem Deus fazendo essas coisas. Né? Lembre-se lá que ele fala até das cabras e o tempo que elas dão cria. Ou seja, ele está no controle, no sustento de todas as coisas. Então ele está o tempo todo agindo. Ele não é alguém que vê a gente em problema e fica parado esperando a gente orar. Não, ele vai agir, ele vai fazer, ele vai estar agindo o tempo todo. Porque a gente pensa, até sem perceber, ele está fazendo. Ele está acompanhando, né? Ele é livre, ou seja, nada pode obrigar Deus a fazer alguma coisa. Eu até dei o exemplo lá do camarada que queria cumprir o voto, que Deus é obrigado a abençoar, né? A gente viu que não. Deus é livre. Mas nós vimos que essa liberdade, ela, assim, entre aspas, ela tem alguns limites, né? Tem coisas que Deus não pode fazer. Aí até aquela questionamento, poxa, ele não é todo poderoso, todo soberano? Sim. Mas não quer dizer que ele não pode fazer porque ele é limitado, mas porque ele determinou que aquilo ele não ia fazer. Né? Então isso também é liberdade, porque a gente tem a liberdade de fazer e liberdade de não fazer. Então ele não faz essas coisas, nós vimos três, né? Ele não pode pecar, não pode ser tentado pelo mal, e ele não pode negar-se a si mesmo. Três coisas. Tem outras? Tem até algumas outras coisas que a gente vai achar que Deus não pode fazer, mas não pode fazer por quê? Porque ele disse, isso eu não vou fazer. Okay? Ele determinou que não faria isso. Então, também a liberdade dele, né? Vemos que ele tem consciência, eu sou o que sou, né? Ele tem plena consciência de quem ele conhece a si mesmo. E nós vimos que nós não nos conhecemos a nós mesmos, né? A gente pensa que conhece,
E às vezes até nos surpreendemos com coisas que a gente faz. E eu paro e penso, rapaz, eu fiz aquilo mesmo? Fui eu? Né? E até perguntei se alguém já tinha passado pela experiência, e muitos disseram que sim, né? Até se surpreenderam com a atitude que tomaram. Quer dizer, nós não nos conhecemos a nós mesmos, mas Deus é diferente. Ele conhece plenamente a Ele mesmo. E por último, nós vimos que Ele também é um Deus emocional. Ele tem emoção. Ele não é totalmente alheio a tudo que acontece. Daí, como eu falei, nossas atitudes afetam, sim. Ele vai se alegrar quando a gente faz a vontade dele. Ele vai se entristecer quando pecarmos. Ele vai ficar com raiva quando desobedecermos. Então, ele tem, sim, sentimentos. Ele é sentimental. Ele é Deus que tem emoções. E hoje nós vamos falar um pouco, e esse aqui é um ponto que a gente vai ter bem mais cuidado. Mas antes nós vamos fazer aquela tarefinha. Tá? Eu vou fazer uma pequena diferença daquilo que eu tenho feito. Tá? Vocês vão ser divididos em grupos e vocês vão, desses atributos que a gente já estudou, vocês vão conversar qual mais você ficou maravilhado. Qual desses atributos mais você ficou encantado, assim, mais feliz? Né? Qual desses mais? Mas hoje, diferente dos outros dias, apenas 2 pessoas vão falar quando voltar. Tá? E vão ser os 2 primeiros que se manifestarem. Ok? Porque para a gente poder aproveitar mais tempo, né? Então, só 10 minutos, viu, Ricardo? 10 minutos para vocês conversarem sobre esses atributos que já estudamos. E aí vocês vão ter a oportunidade de revê-lo, né? E destacar qual deles mais lhe deixou encantado, mais lhe deixou maravilhado. Na volta, 2 pessoas apenas vão poder compartilhar, tá? E a gente segue, porque o de hoje ele é um pouquinho mais difícil. A gente vai precisar de bem atenção, porque nós vamos falar que Deus é espírito, e a gente vai ter que entender algumas coisas que vão causar alguma dúvida, e a gente vai ter que ir com bastante calma, e eu vou querer mais tempo para a gente poder destrinchar esse texto de hoje, tá? Então, Ricardo, 10 minutos, e na volta 2 pessoas vão compartilhar sobre esses atributos que nós já estudamos. Já, Ricardo, pode ir lá. Bem, queridos, então vamos lá. Quem é o primeiro? Quem vai ser o primeiro a falar? Isaac. Vamos lá, Isaac. Pode falar. Dá para ouvir aí? Estamos ouvindo, sim. Meu grupo foi eu, o Lucas, o Edmar, a Érica, o Jordano, Leonardo. E foi muito, muito bom, muito joia. Muito bom mesmo. A Érica falou do atributo que ela mais gostou, que Deus é livre. E como ele sendo um ser livre, ele alcança as pessoas e alcançou ela. É muito maravilhoso. E o Jordano falou que Deus tem propósito. E nós também estamos incluídos no propósito de Deus. O Edmar falou que Deus é livre, né? E não está limitado. E que as pessoas muito estão, em alguns lugares, estão querendo limitado, porque ele é livre, né? E também o Edmar falou de uma coisa muito importante, que é a emoção. Deus se importa conosco, Deus fica triste conosco e Deus se alegra conosco também. Então, isso é algo muito maravilhoso. E eu falei também que Deus tem vida, Ele é vivo e só Ele é a fonte da vida e pode nos dar vida. E não somente vida física, mas também vida eterna. E o Leonardo falou também
que Deus tem propósito, né? E algo maravilhoso, que nós também estamos incluídos no propósito de Deus. Então, isso é algo, eu peguei um pouco de cada um aqui, foi maravilhoso aqui que a gente compartilhou, cada um de nós aqui. O Lucas também falou que Deus tem propósito, então, a maior parte do grupo, das pessoas do nosso grupo, o que mais eles gostaram foi o atributo de propósito de Deus também. É algo maravilhoso isso aí. Ok, Isaac, obrigado. Quem é a segunda pessoa? Oi, nós observando que as qualidades aqui, elas divergiram um pouco, que Deus ele está continuamente trabalhando, né? É importante sabermos disso, porque temos ciência de que Deus está atento para todas as dificuldades da sua criação, né? A Fátima viu a autossuficiência, como a irmã acabou de falar, né? Que ele sendo vida, ele tem tudo em si mesmo. Ele não precisa de nós, mas ele é suficiente nele mesmo. E eu olhei mais pela sua soberania também. Nós sabendo que ele é soberano, a gente pode encarar cada dificuldade das nossas vidas, do que acontece no nosso meio, sobre a visão da soberania de Deus, né? Saber que ele tem o controle de todas as coisas. Isso nos traz segurança, nos traz esperança. Então, foi isso que nós compartilhamos. Amém? Ok, Luiz, muito obrigado. Bom, os outros, eu creio que também foi bem proveitoso para todo mundo conversar sobre os atributos, tá? Mas então vamos seguir, ok? Gente, nós vamos hoje entrar, como eu falei, no assunto que Deus, um dos atributos dele é que Deus é espírito. Ele também está ligado aos atributos de personalidade, tá? A essência dele. Mas a gente vai ter que entender um pouco sobre esse conceito de espírito que vamos tratar, porque nós precisamos entender que Deus é espírito, mas não devemos confundi-lo, pelo menos não nesse momento, com o Espírito Santo, que é uma outra coisa que a gente vai estudar mais à frente quando a gente falar de trindade. Ok? Mas o ponto principal hoje é que o Deus ele é espírito. É por isso que quando lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos um homem à nossa imagem, não quer dizer que Deus tinha a forma que nós temos, tá? Porque ele não tem forma, ele é espírito. E como eu falei, né, o pessoal aí de português gosta muito, né, que aquele A de façamos homem à nossa imagem é um A acraseado. Certo? Então, o significado, depois o pessoal de português me corrige aí se estiver errado. Mas a gente pode botar muito bem assim, façamos o homem para a nossa imagem. Que é o sentido de que a representação de Deus era para as pessoas olharem para o homem que ele representaria Deus. Tá? E é legal, eu gosto disso, porque depois Deus tomou a forma de homem. Ok? Então, imagem não está relacionado à forma. Certo? Depois aí a gente pode aprofundar, mas a ideia principal é que Deus é espírito. Mas nós vamos ler os versículos. Eu vou... quem está com a apostila, nós temos aí os versículos para ler, porque hoje é muito importante que a gente vá fazer essas leituras, tá? Então, eu vou dividir aqui, para adiantar, vou dividir antes, e aí na hora da leitura cada um lê, tá? Edinaldo, você vai ler João 4:24. Lúcio, Marcos 2:8. E Silvano, Atos 19:21. Certo?
Vão procurando, que aí, conforme eu chamando, vai lendo. Então, olha só. Deus, ele apresenta-se de várias... Ele tem a forma como ele se apresentou, lembra-se? A gente vê que aquilo que a gente sabe de Deus são as coisas que ele revelou. Certo? Está muito claro isso, que a gente só tem o conhecimento. É como quem diz, vocês vão me conhecer até onde eu quiser que vocês me conheçam. Então, Deus revelou aquilo que ele quer que nós saibamos dele, né? Então, nós temos a revelação, especificamente, quando eu falo disso, eu falo da revelação especial. Certo? A gente já viu lá atrás sobre a revelação especial e a revelação geral, né? Então, a revelação especial é exatamente o que Deus quer que nós conheçamos. Isso ele revelou. Então, uma das coisas que a gente vai entender hoje é justamente o fato dele ser espírito. Mas vamos começar aí a leitura para a gente aprofundar nisso. Vamos lá, pode ler, João 4:24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só uma coisa que é interessante a gente frisar aqui. Aí não está dizendo Deus é um espírito, né? Não tem essa partícula um, e também não tem um artigo o. Deus é o espírito. Por quê? Porque essas indicações trariam para uma interpretação errada da ideia, né? Porque se eu falo Deus é um espírito, a gente entende que ele está num patamar igual a todos nós que temos espírito, né? Então, ele teria a ideia de que ele, quando é espírito, eu digo que existem outros que são iguais a ele. Essa é a ideia do artigo 1, né? Quer dizer que ele é, tá, um, mas tem outros que são iguais. E agora, quando eu falo o espírito, eu também estou trazendo aquela ideia de uma unidade, né? Que seria assim, aquilo que a gente viu mais atrás, quando Deus, todas as coisas estão em Deus, Deus é todas as coisas. Mas a ideia aqui é simplesmente Jesus falando, olha, ele é espírito. E aí, no complemento do versículo, a gente vai entender que existe outro espírito citado lá, né? Porque ele fala, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Então, é o entendimento de que Deus espírito é uma coisa e o adorador adora em espírito, e esse segundo espírito é outra coisa. Tá, nós vamos já entender mais isso. Mas é bom importante que está dizendo que não é uma descrição, não é uma qualidade, né? A ausência do artigo fala que é apenas uma qualidade de Deus, e não uma... Fugiu a palavra. Sim, é só uma descrição da qualidade de Deus de ser espírito. Mas vamos ver outros termos, outras utilizações para o termo espírito. Marcos 2:8. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo. Ele lhes questionou: por que cogitai desta maneira em vossos corações? Olha só, e Atos 19:21. 19:20. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver, estando ali, importa-me ver também Roma. Olha só, uma coisa que a gente vai entender. Esses outros versículos que a gente citou, que leram aí, não estão falando sobre Deus, mas estão falando sobre Espírito. Por quê? Porque nós temos uma coisa, uma das características e uma das posições da Igreja dos Irmãos, uma posição doutrinária nossa, é a ideia
que o homem, nós somos formados por 3 partes, que é o corpo, alma e espírito, tá? Isso a gente entende por tricotomia. Eles vão estudar quando estudarem antropologia, certo? Mas, por enquanto, a gente só vai adiantar aqui a ideia de que nós temos espírito. E ali, quando Paulo falou no seu espírito, e Jesus também lá, a ideia do espírito, é a ideia do íntimo. A ideia da coisa mais íntima que nós temos aqui. Então, somos formados por um corpo, uma parte física, a alma, que é a parte de vida, e um espírito. E sabe uma coisa? Eu vou abrir um parêntese só para que a gente possa entender isso aqui. Tem muita gente que faz muita confusão entre alma e espírito. Existem algumas teologias que creem que alma e espírito é a mesma coisa. Tá? Eles não fazem diferenciação de alma e espírito. Certo? Mas o certo é que nós cremos que alma e espírito são coisas distintas. E daí uma questão que se levanta, né? Porque quando Deus falou com Adão e falou que ele iria retornar ao pó e que o espírito retornaria para Deus, né? A gente entende por espírito a ideia da coisa mais íntima, aquilo que move a gente, aquilo que nos faz buscar a Deus e aquilo que nos liga a Deus quando temos o encontro com Cristo, quando somos renovados, né? A gente tem, é isso que nos liga. Tá? Então, quando a gente usa a expressão do espírito, a gente está usando a expressão do mais íntimo do meu ser. Agora, isso é diferente da alma. A alma, e uma coisa interessante que a gente pensa, né? A alma tem forma. Bora ver. Eu vou perguntar aqui, a alma tem forma? Quem já estudou antropologia não pode errar essa, né? Será que a alma não tem forma? Eu vou dar um exemplo muito claro. Lembram do rico e do Lázaro? O rico morreu, o Lázaro também, né? O rico foi para o inferno, o Lázaro para o seio de Abraão. Mas, quando o rico olhou para o seio de Abraão, quem ele viu? Ele viu o Lázaro. Ele viu uma forma, não foi? Ele reconheceu. Mas era o corpo de Lázaro que estava lá? Não. Era a alma de Lázaro, né? Então, a gente admite biblicamente que a alma, sim, tem forma. Até porque é o que é visto lá depois, né? Uma forma, a gente vai dizer que é espiritual, sim, mas é uma forma. A alma, quando a Bíblia fala, as almas dos santos, fala disso, são os formatos que estão lá. Eu espero não confundir vocês com isso, tá? Mas é importante esse primeiro entendimento para a gente diferenciar a alma de espírito. Porque quando a gente fala de espírito, depois que separa do corpo, a ideia de retornar para Deus, que o deu, como ele fala lá, mas a minha alma é que leva a minha consciência. Ela que é a vida, né? Fala lá que eu sou uma alma vivente. Diferente dos animais que não possuem isso. Eles possuem vida básica, mas não uma alma. Então, não adianta que seu cachorrinho que morreu não vai estar lá no céu esperando você. Né? O cachorrinho, o gatinho, né? Você gostava muito daquele cachorrinho, mas ele não vai esperar você lá no céu. Tá? Se despeça que acabou aqui mesmo. Tá? Mas lá, se for primeiro, eu espero vocês lá. Tá? E aí sim, para a gente entender, tá? Essa ideia aqui, que a alma está mais ligada ao a nossa própria, vou dizer assim, não a nossa personalidade, mas nossa essência de quem nós somos.
certo? Então, você vê que Lázaro e o rico lá lembravam das coisas que está aqui. Né? E uma outra coisa que é importante, né? Eles lembravam, o rico lembrou quem era Lázaro, pediu até para Lázaro voltar e aquelas coisas lá, que a gente não vai entrar no tema. Então, feita aí a distinção aí entre alma e espírito, para que a gente possa prosseguir aqui no entendimento de espírito, ok? Vamos no ritmo mais lento, porque, como eu falei, é um tema um pouco mais complexo. De tudo que a gente estudou até agora, é a coisa um pouco mais pesada que está começando a acontecer, né? Ok? Então, olha só, uma coisa interessante. Então, a gente vê que o espírito é o centro da personalidade. Isso tanto em Deus como nós, né? Até porque recebemos isso de Deus. Deus é espírito e, como atributo, nós também recebemos um espírito. E aí é também a questão. E muita gente pensa que nós cremos que não. Ele é também passado de acordo com como a alma, como a vida são passadas de pai para filho. Tá? E depois volta a Deus. Ok? Agora, vamos lá. Vamos ver característica do espírito. Tá? Primeiro, deixa eu ver aqui. Alguém para ler. Isaac. Lucas 24, de 36 a 43. Esse aí é um pouquinho maior, né? Então, vamos lá, Isaac. Pode ler. Lucas 24, de 36 a 43. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobram dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-no e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Obrigado, Isaac. Olha só. Vamos lembrar Imagina a cena, né? Jesus tinha morrido, certo? Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e de repente eles estavam lá reunidos, com as portas fechadas, e de repente Jesus surge lá dentro. Rapaz, eu não sei, eu acho que de repente eu ia me jogar pela janela de tanto susto. Já imaginou? Pum, surgiu lá, né? E eles ficaram assustados, né? Porque estava lá na frente deles. Então Jesus disse: Olha, peraí, vocês estão com medo por quê? Lembre-se que, quando disse pensavam que estava vendo um espírito, é a ideia de que alguém pensa que vê algo que não pode ver. Porque um espírito não dá para ser visto, né? O espírito é invisível. Então Jesus diz: Olha, vocês estão me vendo. Olha aqui minhas mãos. Mostrou as mãos. Espírito não tem carne, não tem osso. Me dá comida, né? Espírito não come. Jesus comeu. Então, a primeira característica que a gente vai ver de um espírito é que ele não tem natureza física. Um espírito pode tocar em alguém. Claro, eu vou abrir mais um parênteses. Quando a gente diz tocado pelo Espírito Santo, não é no sentido que o Espírito Santo cutucou, tá? É a ideia aqui de sentir algo assim, sentir uma vontade, sentir. Aí, assim, é toque do Espírito Santo. Ok? Agora, se tocou no seu ombro, não é Espírito Santo, não, é outra coisa. Tá? É alguém de tocando, porque nem mesmo o espírito, nem qualquer espírito, não existe espírito que possa tocar você. Eles são imateriais.
ok? Ele não tem matéria, certo? Então, quando os discípulos se assustaram com Jesus, é porque eles imaginavam Jesus lá, né? Imaginavam que era o Espírito de Jesus que estava lá. E por quê? Porque eles ainda não tinham compreendido a ideia da ressurreição. Ressurreição para eles ainda não estava tão clara, né? Então, você vê que mesmo depois de ter visto, ainda estavam assustados tentando entender. Ok? Então, Jesus teve que mostrar, olha, pegue, veja, me dá comida, eu vou comer também. Por quê, né? A ideia de que ele não tem uma forma material, ele não dá para tocar. E tá uma outra coisa, tá, gente? Os espíritos que tem espíritos hoje aqui no mundo? Tem. São quem? Aqueles espíritos que a gente chama de anjos caídos, né? Eles estão aqui. Há anjos de Deus aqui também? Sim. Cada um na sua função fazendo o seu trabalho. Mas eles são aquilo que a gente chama mundo espiritual. A gente não vai vê-los. Então, toda vez que a gente conseguisse enxergar, não seria um espírito. Tá? Ele teria que estar numa forma. E, por exemplo, Deus ele se manifestou algumas vezes, sim, mas em forma de Cristo pré-encarnado. A gente viu isso na aula anterior, né? Ok? Então, vocês não viram Deus, ok? Cristo numa pré-encarnação. Ele assumiu corpo, ok? Então, toda vez que foi visto, era Cristo. Lá na fornalha ardente, era Cristo. Lá com Abraão, era Cristo. Ok? Deus não se mostrou. Por quê? Porque Deus é Espírito. Ok? Então, a segunda coisa que a gente vê, deixa eu ver, Cacau, Colossenses 1,15, Betânia, 1 Timóteo 1,17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagem do Deus Invisível. ou seja, Deus é invisível. Tá? Vamos lá, Betânia, pode ler. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lembre, Deus eterno, imortal, invisível. Né? Mas, como diz a canção, real. Mais real. Né? Invisível, mas real. Tá? Mas a ideia é que, exatamente, não dá para se ver um espírito. Nunca vamos ver o espírito. Se você abrir o olho e ver o espírito, você já foi embora. É a sua alma que está vendo alguma coisa, tá? Você já não está, você já ficou para trás. Tá? É que nem disse alguém, né? Se você fechar o olho, quando abrir e ver um grande trono branco, lascou-se. Né? Aí acabou-se. Tá? Mas então já sabe, espírito não se vê. Tá? Então, se alguém disser, eu estou vendo um espírito, tá não. Não tá não, porque espírito não dá para ver. Vocês lembram de... Teve uma passagem na Bíblia que alguém disse que viu um espírito, né? Bora ver se vocês lembram onde era. Opa, quem falou? Saúl. Pedro não viu o fantasma? Ele disse que viu um fantasma. Não, ele achou que tinha visto um fantasma, mas era Jesus andando. Saúl. É O rei Saúl. O episódio foi esse, tá? Mas não foi Saul que viu. A médium disse que estava vendo. Ok? Ela disse que estava vendo. Não foi Saul que enxergou. Tá? Então, ela disse que estava vendo e, com certeza, não era verdade. Tá? Ela falou, inclusive, aquilo que... Primeiro que não tinha como Samuel voltar. O caminho é só de ida.
Tá? Ninguém vai e volta. Então, é muito provável que essa passagem foi exatamente ela sendo usada para enganar Saul. E não foi Samuel que falou, né? Ela falou... Sabe quando vai naquela cartomante que diz que baixa o espírito nela? Que aí ela fala o fulano, tal. Foi um episódio muito parecido a esse, tá? Ok? Então, a ideia é de que ela disse que viu. Vejo subindo. Primeiro que eu não creio que Samuel estava embaixo para subir, né? Ele devia estar lá para o outro lado. Mas, então, a Bíblia não vai mostrar em lugar nenhum alguém vendo um espírito. Vai acontecer algumas vezes de alguém sonhar e no sonho ver, mas aí sonho é outra história. Tá? Você lembra lá que o anjo falou com José no sonho. Paulo viu um varão pedindo para vir, foi no sonho. Ok? Então, não tem menção de alguém ver um espírito. Ok? Tranquilo até aí? Ah, viram Gabriel. Gabriel assumiu uma forma, tá? Ele estava... não é uma teofania, mas também anjos podem tomar forma humana e ser vistos, tá? Mas ele primeiro tomou a forma humana. Beleza? Ok? Podemos avançar. Está tranquilo até agora, gente? Eu sei que o ritmo hoje está um pouco diferente e o conteúdo está um pouco mais pesadinho, né? Mas vamos lá. Como dizia meu professor, sejam fortes. Então, olha só. Vamos ver aí. Isaías 6, de 1 a 5. É uma das coisas mais importantes. E aí eu quero testar vocês agora. Isaías 6, de 1 a 5. Deixa eu ver quem tem uma voz aí poderosa, né? Com uma eloquência grande. Marcos Esteban, com a sua voz de muitas águas. Leia aí para nós, por favor. Isaías 6, de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moverão à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Olha só. Agora nós vamos... eu vou fazer a primeira pergunta. Isaías viu a Deus? E aí? Difícil, né? Eu gostei porque na última aula alguém respondeu muito rápido. E eu falei, não tenha pressa em responder, né? Parece que hoje vocês aprenderam isso. Ninguém está com muita pressa de responder, né? Mas aí, vamos lá. Isaías viu a Deus, sim ou não? Bora ver o que... Bora ver. Quem acha que sim, levante a mão aí. Bora ver aqui. Quem acha que não? Muito bem. E aí, quem não acha nem que sim, nem que não? Prefere esperar. Né? Olha só, gente, vamos lá. Com base em tudo que a gente viu, né? A gente viu que Deus é invisível. Eu
posição minha, tá? Eu vou abrir e deixar claro que é uma posição minha. Eu creio que Isaías viu Cristo. Porque toda personificação teofânica, toda vez que tem a teofania, é Cristo. E isso não muda em nada o fato de ser Deus. Tá? Porque a gente lá na frente vai estudar sobre a Trindade. Ok? Então eu creio que ele viu Cristo. E os querubins também assumiram formas físicas. E ele viu. Essa é a minha opinião. Tá? Tem outros que defendem que Isaías teve uma visão. Tipo a visão que Daniel teve. Uma visão, ele desmaiou e viu. Tipo João, né? João desmaiou. Ele estava sonhando, uma visão de sono. Tem gente que diz também que pode ter sido isso. Ok? Mas eu creio, posição minha, ok? Fique à vontade para concordar ou discordar. Não vamos virar. Você não vai perder a minha amizade se você discordar. Continuamos sendo amigos, tá? Mas eu creio que foi uma teofania. Cristo estava aparecendo. E se eu disser que foi Cristo, eu vou dizer que não foi Deus? Claro que não. A gente entende que Cristo é Deus. Certo? Beleza? Então, teofanias são manifestações físicas de Deus, todas através de Cristo, porque ele que é a pessoa que encarna, a pessoa que tenha esse papel, e elas têm propósitos muito específicos, tá? Então, toda vez que se manifesta, é uma manifestação de teofania, ok? Então, agora, claro, eu não descarto aqueles que dizem que Isaías teve uma visão que ele desacordado, tá? Ele teve um sono. Mas eu creio que sim, foi uma manifestação física mesmo, porque ela é narrada como uma manifestação física. Ok? Tranquilo até aqui? Eu estou vendo hoje vocês com um aspecto bem mais sério do que das outras aulas, né? Essa aula realmente vai ser uma das que mais vai exigir de nós. Mas eu pergunto novamente, até agora está tudo tranquilo do que a gente está estudando? Está dando para entender? Então, temos mais um versículo que eu quero que leiam. Deixa eu ver alguém que possa ler, alguém com uma voz assim estrondosa. Cacau já leu. Renata, Êxodo 24, versículo 10 e versículo 11. Renata Freire. Renata, eu acho que eu respondi aquela tua pergunta, não foi, com essa daí de hoje? Foi. Estava pendente, não era? Era. Pode ler, Renata. Tá. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, comeram e beberam. Muito obrigado, Renata. E eu tenho uma outra questão aqui. Vocês notam aí, né, a projeção. Então, vamos entender que Deus, olha só, legal, esse resumo está na apostila, eu vou ler. Eu não costumo ler a apostila, né, mas esse é muito importante, esse resumo que tem aí. Deus é uma pessoa, quer dizer, Deus é um espírito vivo, inteligente, com propósito ativo, livre, autoconsciente e emocional. Esses são os atributos de personalidade. Então, não é só uma força, ele tem todos esses atributos e formam a personalidade dele. Agora, eu pergunto, está tranquilo essa parte sobre o espírito? Eu preciso que tenham bem convicção daquilo que a gente estudou. E se alguém tiver ainda algo que queira
perguntar nisso, vamos aproveitar, bora perguntar, porque eu sei que essa parte já foi um pouco mais pesada do que as outras, né? Porque nós estamos envolvendo já uma abrangência maior nos conceitos. Ok? Agora, só reforçando, tá? Isso que a gente falou de Deus é Espírito, não confundir com o Espírito Santo. Tá? Nós estamos falando de Deus. Ok? Tem uma matéria que é pneumatologia, que depois vamos ver aí se vai ser disponibilizada, mas é justamente sobre o Espírito Santo. Tá? Mas o que nós falamos hoje não tem a ver com o Espírito Santo, tá bom? Estamos falando de Deus, tá? Então, não confundir com o Espírito Santo, que também é Deus, mas não é o caso agora, tá? Nós vamos estudar mais à frente a Trindade, aí sim vamos traçar algo sobre o Espírito Santo. Irmão Will, eu queria perguntar uma coisa. Oi, diga, Betânia. Assim, lá na criação, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Certo. Aí eu queria entender se Jesus lá, que eram três, o Espírito Santo, Deus e Jesus. Jesus tinha a mesma forma que ele veio ao mundo ou não? Ainda não. Não havia forma. Tá? Ali é Deus na essência de Espírito mesmo. Tá? Sim, tá. Tá certo. A primeira teofania, ela só ocorre com Abraão. Tá? É a primeira vez que Deus vai tomar a forma de pessoa, tá? Tá bom. Obrigada. Ok. Mais alguém? 1 Coríntios 3,17, se eu não me engano, fala que o Senhor é o Espírito, e aonde habita o Espírito do Senhor, a liberdade. Ele está falando dele mesmo, ou ele está falando do Espírito Santo? Tá. Ali, quando fala que onde habita o Espírito do Senhor, ele está falando do Espírito Santo. Porque Deus não habita em nós. Tá. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Como eu disse, a questão que lá vai exigir o estudo da Trindade, isso aí, tá? Mas toda vez que falar de habitar, de estar aqui dentro, estar conosco, não é Deus. É o Espírito Santo. Ok? Ok, mais alguém? Não, nós estávamos conversando sobre... lembrando alguns versículos. Algum versículo, né? Estava lembrando aqui, você falou de Abraão. Quando era que ele veio Deus, essa presença de Deus, né? Eu lembrei que era com Sodoma e Gomorra, né? Quando chegaram os anjos. Isso, exatamente. Ok. Lá de Sodoma e Gomorra. Exatamente. E no Salmo, quando o salmista fala de procurar, de viver em uma maneira específica para conseguir ver a face de Deus. Como é que não podemos ver a face? Aí é uma ideia metafórica, tá? A ideia de estar tão perto de Deus que a gente como se enxergasse ele. Tá? Ok. A Bíblia diz, né, que ninguém pode ver Deus e viver. É manifestar a glória de Deus que aparece na frente de Elias, na frente de Moisés também. Isso. É isso, né? E eu creio também que lá em Moisés era Cristo, tá? Ok. Cristo glorificado. Então, aqueles no fogo também? Sim, no fogo, né? Com no fogo, lá de Daniel, lá também no fogo. Lembra que Moisés viu pela costa, viu de costa. Sim. Foi Cristo, tá? A ideia de Cristo pré-encarnado mesmo. Ok. Certo? Mas também, como eu falei, é posição minha, tá? Bom, quem ainda tiver dúvida e falar hoje, pode me chamar no privado, tá? Vamos lá, vamos avançar então. Temos bem rapidinho aqui, que é a ideia de Deus é único. Agora, gente, vamos entender esse único aqui. Tá? Não estamos falando agora do termo da Trindade. A ideia de que Deus é único é que é o único Deus que existe.
Aí eu vou abrir aqui uma pergunta, né? Que é interessante. Uma vez, vocês até, na primeira aula, nós fizemos uma dinâmica. Não foi na primeira, acho que foi na segunda aula. Que nós vimos que o país politeísta, né? Que adoramos vários deuses. Mas eu não estou em contradição, tá? O nosso Deus é o único, porque aqui nós estamos falando de Deus verdadeiro. Ok? Ele é o Deus verdadeiro, ele é o único Deus verdadeiro. Existem falsos deuses que ocupam, sim, existem falsos deuses. No nosso tempo existem muitos falsos deuses, né? Dinheiro, pessoas, empregos. Muitas coisas tentam ocupar o lugar de Deus, mas são deuses falsos. Então, uma das características é o atributo de unidade. Então, Deus é único. Deixa eu ver alguém que possa ler. Érica. Deuteronômio 6:4. Escutem, povo de Israel, o Senhor. É somente o Senhor, é o nosso Deus. A ideia de o Senhor, aí você nota que o Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas, né? Isso. Então ele está falando de Deus, né? É o único Senhor. E aí, por causa disso, o que é que vai acontecer, Rosa? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha só, né? Por Deus e por ele ser o único, é para amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Algumas traduções trazem entendimento, né? Mas a ideia principal é que tudo, de todas as formas, a gente vai adorar o nosso Deus. Então, muito embora existam falsos deuses, e esse que é o grande problema, porque muitas vezes é desviada a adoração que deve ser dada ao único Deus para ser dada a falsos deuses. Mas o nosso Deus, ele é único Deus, não existe outro. E é claro que aí está incluída a Trindade. Tá? E olha, uma das coisas que a gente precisa entender, e tem muitos grupos que têm muita dificuldade com isso. Vocês já ouviram falar nos TJ, Testemunhas de Jeová? Porque eu evito falar o nome, tá? Porque o YouTube vai barrar o vídeo depois. Tem uma doutrina de negar que Cristo é Deus. Eles pegam esse texto aí, que Deus é o único Deus, e dizem que Cristo não é Deus. Né? Então, há alguns grupos que negam isso. E o Espírito Santo menos ainda. Ok? Então, inclusive, sabe aquele grupo que quando ele não acha o que ele quer na Bíblia, ele altera a Bíblia? Esse pessoal. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia deles, né? E é interessante, porque, olha, abram a Bíblia de vocês aí para João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está bem claro aí, né? Nós temos aí essa posição. Na Bíblia está escrito que o verbo era Deus. Conseguem ver aí, né? O era Deus. Na Bíblia deles, a coisa está assim. Era um Deus. Entenderam? Todo mundo conseguiu ver, né, o que está escrito aí. Então, olha só. Existe isso aqui. Bom, o que é isso aí? A aula de bibliologia vocês vão ter lá com o Edson, né? Mas toda vez que tiver dentro de um colchete, é porque esse termo ele não consta em todos os manuscritos originais. Então, algumas passagens na Bíblia você vai ver entre colchetes. Certo?
para indicar que isso não está em todos os manuscritos. Só que especificamente nesse versículo, esse 1 não consta em nenhum manuscrito. Mas vocês entenderam o que está dizendo aqui, né? Quando ele diz, o verbo era um Deus, ele está dizendo que ele é separado do outro Deus. Ele é uma outra, né? É aquela coisa. O artigo aí é o artigo definido, né? Que aqui, assim como esse, existem outros. Né? Então, para assim, querer negar que Jesus é Deus, eles acabam fazendo uma emenda que sai... Vocês já ouviram aquela expressão que a emenda está pior que o soneto? Okay. Exatamente, olha só. Então, aí ele está dizendo que Jesus é uma coisa e Deus é outra coisa. Então, olha só como ficou complicado, porque aí eles querem negar que Jesus é Deus, e dizendo que existe só um Deus, né? Mas aí o sentido do versículo diz que existe pelo menos dois. Ou seja, temos um politeísmo. Esse versículo torna politeísta. Porque se ele estava com Deus, então já está lá citado um Deus. E ele era um Deus, então significa que ele também é Deus. Então não tem como fugir disso, né? Então a ideia de unidade que eles tentam negar acaba dando um resultado pior ainda. Então quer dizer que eles acreditam em mais de um. Né? Então é importante a gente lembrar. Então a ideia de que Deus é um, isso inclui a Trindade, tá? Só existe um Deus. Sim, só existe um Deus. Mas ele é trino. Mas eu não vou dar spoiler sobre a Trindade. A gente vai ter uma aula só sobre Trindade. Porque vai ser um dos assuntos também muito... Assim, eu não vou dizer difícil, mas é um dos assuntos muito delicados. Que a gente vai precisar tratar. Porque até hoje é bem difícil, bem complexo entender a Trindade. Mas lembre-se, né, aquela coisa. Existem coisas de Deus que ele revelou e nos deu a capacidade de entender. E aquilo que nós não tivermos capacidade de entender, a gente faz o quê? A gente aceita pela fé. A gente crê e pronto. Tá? E a Trindade é uma dessas. Mas sim, então, olha, ele é único. Não há outro Deus. Embora criem-se vários deuses falsos, Deus verdadeiro só ele. E isso faz com que ele também seja um. Além de ser único, ele é um. Zacarias 14:9. Efésios 4:5. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Há um só Senhor, uma só fé e um só. Há um só. Então, quer dizer que Deus ele é uma unidade. Tá? Então, além de ser único, não há outro Deus, ele é uma unidade. Certo? Que a ideia de que ele... Aí sim, a ideia da Trindade, tá? 3 pessoas, mas há um só Deus. Elas se fundem em um só. Então, esse é o atributo que a gente chama o atributo de unidade, tá? Ele é único, não há outro, mas ele é uma unidade, porque ele é 3. Tá? Então, esses são atributos de unidade. Tranquilo até agora? Tá. Aí eu pergunto, daquilo que nós falamos hoje, tem alguém ainda com alguma dúvida?
Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Fique à vontade agora. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber, você Willer, falou sobre o seu ponto de vista, né, sobre aquela visão de Moisés, sobre a presença de Cristo, né? Eu queria saber o ponto de vista de você com a luta que teve Jacó. Aquela Também. luta que ele falou que era com Deus. Foi com Cristo também? Ok. A gente tem que entender o seguinte: todas as manifestações físicas de Deus são Cristo. Cristo é a pessoa da Trindade que se manifesta fisicamente. Certo? Ele que é a pessoa que faz isso. Tanto ele fez antes, e aí ele encarnou e viveu. E uma coisa legal, tá? Jesus até hoje está no corpo físico. A luta de Jacó podia ser entendida, no meu ponto de vista, até como uma coisa espiritual, no sentido que foi uma luta interior do Jacó, né? Porque ele estava lutando contra ele mesmo para aquela viagem de volta que ele estava fazendo, né? Mas aquilo que deixou um ponto que não era definitivo, não muito claro, foi o derrame físico que ele teve na perna depois. Aquilo era uma coisa física, não era espiritual. Então, dava para entender que teve algo de diferente que uma luta espiritual. Não, exatamente, foi uma luta física. Tá. A ideia de luta, a gente tem que entender, tá? A gente imagina a luta como eles trocando soco, brigando. Mas não, a luta é que Deus queria ir embora e ele não queria deixar Deus ir embora. Como quem agarra lá e não, tu não vai, enquanto não me abençoar, tal. E aí Deus tocou lá na junta da coxa dele, né? Deslocou, mesmo assim, ele ficou agarrado. E aí Deus disse, tá bom, eu vou te abençoar. Mas é uma posição que eu creio também, né? Que fala-se Deus porque era o contexto do Antigo Testamento e Cristo ainda não tinha encarnado, então não tinha o conhecimento de quem era Cristo. Então, lá, por isso que lá está escrito Deus, ou o anjo do Senhor, como é a colocação mais usada, o anjo do Senhor, certo? Então, quando fala o anjo do Senhor, está se referindo a uma teofania, está se referindo a Cristo. Não está o nome Cristo, por quê? Porque ele ainda não havia encarnado. Foi só aquela lá, fez e voltou lá para cima. E, como eu falei, Cristo até hoje está no corpo físico. Vocês lembram disso, né? Ele ressuscitou. E quando ele subiu no corpo dele. Então, até hoje, Cristo está no corpo físico. Era Daniel que estava falando. Só uma coisa que queria... Me lembro quando falou, né, que de leitura do Evangelho, quando Jesus voltou para ser seguro que o discípulo confiasse que ele era verdadeiro, meio junto com ele, né? Mas eu me lembro que no Evangelho também, na última ceia, ele fala que era a última vez aqui na Terra que ele iria comer e beber junto com eles. Mas dá para entender que não era a última vez por sempre, era só aqui na Terra. Tem um outro lugar onde iria fazer novamente essa coisa, né? Exatamente. Ele falou, eu não beberei do suco da videira até o reino lá, né? Certo? Mas olha só que legal, né? Esclareceu? Que bom. Mais alguém? Vê se eu entendi aí, no caso do Êxodo 24, quando ele falou aqui no versículo 11, que ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Nesse caso também é teofania, né? Êxodo 24, nós lemos o versículo 10 e o 11, né? Onde ele fala que... Deixa eu só me posicionar. Deixa eu só achar aqui para a gente ver o contexto. Êxodo, qual é o capítulo? 24, versículo 10 e 11.
Ele fala que ele vira o Deus. Ah, sim, sim, sim. Aí é teofania, tá? Teofania, né? Eu acho que ficou bem claro para mim aí o teofania. Muito bom. Obrigado. Ok. Beleza, então olha só. Toda vez que alguém viu e esse cara estava acordado, é teofania e é Cristo. Tá? Se viu, acordado. Porque se ele estava em sonho, sonho é sonho. A última coisa que eu queria entender bem. A teofania é somente a visão de Cristo ou pode ser até a glória de Deus? Porque se vamos ler até o final, o Êxodo, esse capítulo aqui de Êxodo, está escrito na minha piano, o versículo 17, aos filhos do Israel, a glória de Deus aparecia como um fogo em cima do monte. Então, pode ser que eles viram a glória de Deus e falava que era Deus, mas era a glória de Deus. Esse fogo, essa presença que ele sabia que era Deus, mas era somente o fogo da presença dele. Sim, aí foi a glória, tá? Foi, assim, uma coisa muito espantosa. Então, chama-se de glória porque a ideia de glória... Sabe o que significa glória? A palavra glória significa brilho. É uma ideia de luminosidade. Ok? Então, é algo que brilhou lá, que eles viram. Tá? Mas aí não é teofania. Tá? Aí é uma expressão de glória só um brilho. Teofania é a presença física na forma humana. Mais alguém? A teofania só pode ser com Jesus Cristo. No caso, ele está se apresentando, que é uma divindade, só existe Deus, né? Então, só pode ser com Cristo. Então, nesse caso, somente Cristo. A gente só pode perceber a teofania com Cristo, né? No caso, Cristo representando Deus. É isso? Exatamente. Anjos se materializaram, sim. Mas isso não é teofania. Tá? Teofania é só Cristo, porque teo, exatamente como a Cacau falou, tem a ver com Deus. Tá? Então, se foi um anjo, então não é teofania. É uma manifestação física de um anjo. Ok? Anjos podem se manifestar fisicamente? Podem. Lembre-se que quando, lá em Sodoma e Gomorra, lá, quando foram lá com Abraão, estava o anjo do Senhor e 2 anjos acompanhando. Tá? Então, o anjo também pode tomar forma física. E um ponto importante aqui que eu queria explanar para a gente, é pequeno aqui, Deus único. E assim, este atributo define a sua natureza. Também é a base sobre a qual exige de seu povo um compromisso total, indivíduo. Então, esse indivíduo aí quer dizer que Deus não é dividido, ele é único. É mesmo? Na verdade, o indivíduo significa que eu não devo dividir a minha adoração entre Deus e outra coisa. Exato. Exatamente. O problema é que às Isso vezes não se pode dividir. Né? Às vezes a gente divide a nossa adoração com outra coisa. Né? Dá um exemplo, né? Vai ter um repá. Quem gosta de futebol vai ter um repá. E aí, né? É na hora do culto de oração. Vai ter o repá. E aí, né? Eu vou estar lá no culto pensando no repá? É o último capítulo da novela, né? Mas é na hora do culto. E aí, né? Vai jogar lá 2 times da Itália, Juventus e Nápoles, sei lá. E aí? Não presta. Quer dizer, a ideia de indivíduo é que a minha adoração não deve ser dividida. Ela não deve ser repartida com ninguém.
é só para Deus. Né? William, eu só tenho uma pergunta, bem objetiva. No Antigo Testamento, registra algum caso de teofonia? Sim, sim, nós temos, olha, quando foi lá com Abraão... Aquelas manifestações de Deus, né? Isso, exatamente. Isso, correto. Temos, olha, lá os amigos de Daniel, lá na fornalha ardente. Certo. Nós temos... Lá, Manoá, que falou com o Manoá também, pai de Sansão? Falou lá com também, o pai de né? Saul. Está escrito aqui o anjo de Deus, né? Tem algumas sim, então, tá? Não muitas, tá? Mas essas manifestações, então, são visíveis, né, do próprio Deus no Antigo Testamento. Exatamente, é visível. Mas aí, como eu falei, é Cristo pré-encarnado. Certo. Ok? Isso, aqui é a ideia correto. de que o ente da Trindade que assume a forma humana é Cristo. Vamos lá, gente. Eu agradeço a todos. Ricardo, tem algum aviso ainda? Sim, Willy, tem vários avisos aqui. Então, mande lá. Eu tenho alguns avisos aqui. Primeiro, os costumeiros. Daqui a pouco eu envio a lista de presença para vocês, darem uma verificada lá. Como eu falei, essa aqui foi a nossa 7ª aula, das 12. E para a semana eu envio o vídeo dessa aula aí editado para vocês, tá? Vocês estão recebendo os vídeos? Estão assistindo das aulas? Tá ok? Qualquer coisa tem lá no YouTube, no meu canal, é só entrar lá e você puxa lá. Ou espera que eu envio para você, tá legal? Bem, nós temos uma divulgação aqui de uma programação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É a nossa, não sei se eu já compartilhei aqui, mas é a nossa grande conferência missionária, tá? A cada 2 anos, essa conferência missionária é uma conferência da Convenção Nacional, tá? Então, desde 2008, numa assembleia, foi decidido em assembleia que a convenção deveria promover a cada 2 anos uma grande conferência missionária com todas as igrejas dos irmãos do Brasil. Então, tivemos lá em 2008, 2010, 2012, 2014, 16, 18, e esse ano, 2020, é a 7ª grande conferência. Claro que esse ano nós vamos fazer online essa conferência, tá? Você já pode imaginar aí. Então, vai ser no mesmo molde aí do ciclo de palestra que nós tivemos sobre pandemia, lembra? Então, nós vamos ter aí a sala pelo Zoom, e aí as pessoas entram, aí quando encher, o pessoal fica lá pelo Facebook, assistindo lá ao vivo, tá? Então, se programe para essa conferência, será em setembro, nessas datas aí, é naquela semana do feriado de setembro, de 7 de setembro. Sendo que 7 de setembro ele vai cair numa segunda-feira. Então, o que que nós fizemos? Aí a diretoria da convenção, com o presidente Ivaldo, eu, Willy, os outros. Então, nós vamos, e a comissão de missões, comandada aí pelo Marcos Sanches, a comissão de missões da convenção. Então, as datas é essa aqui, olha, dia 4, dia 5 e dia 6, tá? Dia 4 é numa sexta-feira. Então, vai começar na sexta-noite, aí dia 5 é no sábado, vamos ter programação no sábado pela manhã e no sábado à noite. E no domingo, dia 6, domingo de manhã e domingo à noite, tá? Então, dia 7, na segunda, está todo mundo liberado aí para o feriado, tá? Então, a programação é só final de semana, ok? Então, o preletor oficial das noites de sexta, sábado e domingo é o nosso irmão Isaías Cristal, lá do Palavra da Vida, aqui do norte, de Benevides, né? Então, ele será o palestrante.
Aí nós vamos ter mais o Tiago Moraes, pastor da Igreja dos Irmãos do Pacoval. E nós vamos ter também, eu acho que no domingo de manhã, se eu não estou enganado, o Messias, tá? Messias Dias, que ele é conhecido, ele Sim. já foi presidente. Domingo pela manhã. Domingo pela manhã, né? Exatamente. E o Tiago é no sábado, não é isso, Marcos? Sábado pela manhã, né? As noites serão com Isaías Cristal, aí sábado de manhã o Tiago e domingo de manhã o Messias, tá? O Messias que era lá fazia parte lá da MEIB, né? Missão aos indígenas do Brasil, uma coisa assim, tá? O mesmo que o William está trabalhando também lá de Coqueiro, tá? O tema é plantar, regar e colher, 1 Coríntios 3:6, então vai ser uma conferência realmente voltada aí para plantação de igrejas, para missões mesmo, tá? Então, quero incentivar vocês. Essa semana não vamos ter aula do ITG aí nesses dias, com certeza, né? Não vai ter aula do ILE na sexta, nesse dia aí, tá? Para que os irmãos participem, tá ok? Então, se você vê aí esse cartaz aparecendo lá pelo Face, lá pelo Instagram, você compartilha, tá? Você dá um clique lá e compartilha para ir passando aí as informações, tá? Qualquer mais informação, Ricardo, aí... Sim, Santos, pode falar. Só para lembrar aos irmãos também que vai ser uma oportunidade para ofertar para missões, que para ir pensando aquele que tem um desejo no coração de poder ofertar, porque também a conferência também o foco também é poder juntar o dinheiro para ajudar missionários, ajudar o trabalho, tá? Que a gente vai ainda não sabemos como vamos fazer toda essa logística, mas para que fiquem pensando e orando quanto a isso. Ok, então a questão das ofertas, né? Que toda a conferência a gente sempre levanta uma oferta para os missionários aí da convenção, para o palestrante, dá uma oferta lá para o palestrante, né? Então, provavelmente vamos fazer isso na conta, você vai depositar aí na conta da convenção e informar aí para nós, tá? Seria uma oferta específica aí, durante a conferência, tá ok? Então, participe, ore por isso e nos ajude aí na divulgação, tá? Bem, outro aviso que eu quero dar para você, eu não sei, eu acho que eu ainda não falei aqui nas salas, eu só falei no grupo alguma vez, né? Que o ITG, a gente tem essa ideia também de ter alguns cursos, tipo, o pessoal fala curso extracurricular, sei lá como é, a gente ainda nem deu nome para isso, né? Mas é um curso cursos de línguas, né? Como curso de inglês, curso de espanhol e outros cursos. Então, a gente tem muito contato aí com os americanos, nossos irmãos missionários no inglês, né? E espanhol, e a gente quer fazer que o ITG também tenha esses cursos, tá? Então, essa semana eu entrei em contato aí com um irmão nosso, pastor da nossa igreja, de uma das nossas igrejas dos irmãos, lá de Uberlândia, que trabalha com inglês, né, dá aula de inglês, e ele provavelmente, falta pouquinho para a gente fechar, para a gente ter esse curso de inglês aqui, tá? Claro que vai ser um curso aberto aí para o público, mas a gente vai dar preferência para vocês. Vai ser pago, claro, com certeza, a gente vai ter que pagar aí os professores de inglês aí, né? Mas a gente vai ver como a gente facilita aí para os alunos do ITG, tá? Então, vai ser um curso básico de inglês, primeiro, provavelmente vai ser 3 meses de curso. Eu acho que vamos começar lá, estamos conversando aí sobre a data, mas lá para 15 de setembro, para terminar lá para 15 de dezembro, tá? Curso de 3 meses, com os básicos de inglês aqui, no mesmo molde aqui do Zoom, de como nós estamos fazendo. Então, ore por isso, estamos ainda conversando com o pastor lá, e conversando aqui com a equipe do ITG também, fechando algumas coisas aí, tá? Mas prepare-se, se você tem interesse aí, estudar aí, aprender o inglês, tá? E não fique com aquela ideia de, tô velho, não tenho mais paciência, que nada, aprende sim, tá? É só dedicar, tá ok? Então, ore por isso, tá? Então, no mais, meus irmãos, a gente vai se falando aí pelos grupos.
Qualquer dúvida pode enviar para o Willer. Não tem trabalho essa semana, né, Willer? Tarefa nenhuma? Tá, não tem nenhuma tarefa do Willer. Tá dando uma colher de chá aí para vocês. Tá ok? Mas qualquer coisa pode enviar para o Willer. Qualquer pergunta, ou para mim, se quiser também. Ou eu colocar lá no grupo, se você achar que é de interesse de todos lá. Tá legal? Rapidinho, Ricardo. Pode falar, Willer. Tá, só para deixar logo claro, o último trabalho vai ser aquele que vocês vão entregar junto com a prova, tá? Então não vai ter mais nenhum trabalho até lá. Vocês já fizeram os 2 trabalhos que tinha que ser feito. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Tá? E o último trabalho só lá junto com a prova, tá? Não vai ter nenhum outro trabalho. Podem ficar tranquilos para fazer o trabalho dos outros professores aí. Tá? Tá certo. Esse que não fez o trabalho vai tirar 10 na prova. Tá? Tá ok? E outra coisa, irmãos, o que vocês precisarem de apostila, do ITG, do curso, dos links, de senha, qualquer coisa, como entrar no site, você pode me pedir que eu envio para você, tá? Envio aí o link e você acessa lá a sua apostila, tá ok? Vamos orar. No mais, Deus nos abençoe, que Deus nos dê aí um excelente final de semana, abençoado. Procure aí os links dos cultos online nas igrejas. Tem algumas igrejas que já estão voltando aí da maneira presencial, aí com as limitações, mas várias ainda estão aí nos cultos online, tá? Então, procure lá os links, peça lá para o seu pastor, para os irmãos, para você participar esse final de semana aí nos cultos, tá? Vamos orar? Deixa eu orar aqui, depois a gente fica à vontade aí. Obrigado, Senhor, pela aula do professor Willer, obrigado pela sua vida, que o Senhor o abençoe cada vez mais, abençoe, Senhor, a sua família, o seu lar, dá saúde para ele, Senhor, para que ele possa realmente transmitir aquilo que o Senhor tem ensinado. Obrigado pelos meus irmãos aqui que participaram, tiraram um pouco do seu tempo aí dessa sexta. Eu sei que alguns cansados aí do dia de trabalho, mas eu sei que o Senhor vai abençoar e recompensar cada um deles aqui. Nos dá uma noite, Senhor, de paz, de proteção, um sábado abençoado, um domingo abençoado na presença, reunindo com os irmãos, mesmo aqui virtualmente, os que vão poder se encontrar fisicamente, que o Senhor prepare nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Cuida de nós e abençoa, Senhor, esses projetos. Eu oro pela conferência da convenção em setembro, que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes, Senhor, abençoando os preletores, abençoando a comissão de missões, a diretoria da convenção, na preparação deste evento. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.